Comprei um chá detox para minha filha, achando que a ajudaria a se sentir melhor. O marido dela olhou para o pacote verde claro em minhas mãos e disse: "Só porco bebe isso." Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria imensamente grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa. Meu nome é Vera, e eu moro em um pequeno apartamento na Consolação, no terceiro andar de um prédio antigo onde os canos estalam durante o inverno, e a saída de emergência dá para um beco estreito cheio de caçambas. O papel de parede está descascando perto do teto, um padrão floral desbotado que já era antiquado quando me mudei há 30 anos. O assoalho de madeira range sob meu peso, especialmente perto da cozinha, onde passo a maior parte das minhas manhãs fazendo café na mesma caneca lascada que uso desde que meu marido foi embora. O apartamento não é grande coisa, mas é meu. Cada arranhão no piso de madeira conta uma história. O amassado perto da porta do banheiro de quando a Sofia aprendeu a andar de bicicleta dentro de casa num dia de chuva. A mancha de água no teto da sala de quando a banheira do vizinho de cima transbordou há 3 anos. Os retoques de tinta que eu mesma fiz, nunca combinando exatamente com a cor original, criando uma colcha de retalhos de tons de creme ligeiramente diferentes. Em algumas manhãs, quando a luz entra pelas janelas viradas para o leste do jeito certo, consigo ver partículas de poeira flutuando no ar, dançando nos raios dourados como pequenos fantasmas de todos os anos que vivi aqui. Meu prédio é cheio de sons que se tornaram como velhos amigos. A Dona Ramírez no segundo andar que ouve samba todo sábado de manhã enquanto limpa a casa. O casal de cima, cujos passos eu consigo traçar pelo meu teto, ele pesado e deliberado, ela leve e rápida. O zelador, José, que está aqui há quase tanto tempo quanto eu, assobiando enquanto conserta as coisas, sempre as mesmas 3 músicas em rotação. E os pombos, meu Deus! Os pombos que pousam na escada de incêndio, arrulhando e arranhando ao amanhecer, até que eu bata na janela para espantá-los. Naquela manhã de domingo, quando ouvi aquelas palavras, eu usava meu velho cardigã azul, aquele com o botão faltando na parte de baixo. Minhas mãos estavam frias, apesar do vapor que subia do meu chá. Eu tinha comprado aquele chá detox na loja de produtos naturais na rua Oscar Freire, gastando quase R$ 100 que eu realmente não podia pagar, porque a moça do caixa disse que ajudaria com inflamação e energia. A loja cheirava a sândalo e gengibre fresco, com fileiras de potes de vidro cheios de ervas e pós a granel. A mulher que trabalhava lá, talvez com uns 30 anos, cabelos compridos e trançados e olhos gentis, ouviu pacientemente enquanto eu explicava sobre o cansaço constante da minha filha, suas queixas de dores nas articulações. Ela me mostrou 3 misturas diferentes, deixando-me cheirar cada uma, explicando as propriedades da cúrcuma, do gengibre e do chá verde. Eu escolhi a mais cara porque queria o melhor para a Sofia. Sempre o melhor para a Sofia, mesmo que isso significasse que eu teria que deixar de comprar as botas de inverno novas que precisava, aquelas que não deixavam a água entrar quando chovia. Pensei imediatamente na minha filha Sofia, em como ela sempre parecia cansada, em como reclamava de suas articulações doendo. Imaginei o rosto dela se iluminando quando eu desse o chá para ela. Talvez nós beberíamos juntas. Conversaríamos como costumávamos quando ela era mais nova e ainda queria minha companhia. Imaginei nós duas sentadas na sua ilha de cozinha chique, aquela com a bancada de mármore que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu aluguel, rindo de alguma bobagem, compartilhando segredos como fazíamos quando ela estava no ensino médio e me contava tudo sobre o seu dia. Eu até ensaiei o que diria quando entregasse a ela. Fiquei na frente do espelho do meu banheiro naquela manhã, segurando o pacote de chá, testando diferentes frases de abertura. Encontrei algo que pode ajudar com seus níveis de energia. Muito clínico. Olha o que eu trouxe para você, querida. Muito desesperado. Finalmente decidi por algo casual.
Algo que não desse a impressão de que eu estava me esforçando demais, como se não estivesse esperando que aquele pequeno presente me rendesse um convite para ficar para o almoço, talvez para o jantar. Mas quando cheguei ao sobrado deles nos jardins naquele domingo, carregando o chá em uma pequena sacola de presente com papel de seda que eu havia guardado do Natal, tudo pareceu errado desde o momento em que entrei. A casa em si era linda. 3 andares de perfeição reformada com molduras originais e acessórios modernos. O tipo de lugar que aparece em revistas de arquitetura de São Paulo. Toda vez que eu visitava, me sentia pequena e maltrapilha, como se estivesse sujando seus pisos imaculados apenas por existir. Sofia mal levantou os olhos do celular. Ela estava sentada no sofá de couro deles, do tipo que custa milhares de reais, vestindo uma calça de yoga que provavelmente custou mais do que minha roupa inteira. O cabelo dela estava preso em um coque bagunçado, mas era o tipo de bagunçado que mulheres ricas conseguem com produtos caros e técnicas de penteado. Ela olhou para mim quando entrei. Disse, "Oi, mãe", daquele jeito distraído que significava que ela não estava realmente me vendo, e voltou a rolar a tela. Seu marido, Marcos, estava na cozinha, usando um relógio caro que eu nunca tinha visto antes, do tipo que reflete a luz e grita dinheiro. Ele estava fazendo um café expresso em sua máquina chique, do tipo com todos os sinos e assobios que eu já tinha visto em vitrines de cafeterias. A máquina sibilou e gorgolejou, e ele nem se virou quando entrei. Não reconheceu minha presença até que eu estivesse bem ali, segurando minha sacola de presente sem jeito, como uma criança esperando por atenção. A cozinha cheirava a café fresco e a outra coisa, algo caro e desconhecido. Eles tinham reformado recentemente, adicionando uma adega climatizada e um segundo forno, eletrodomésticos da Sub-Zero que eu sabia que custavam mais do que um carro. Tudo brilhava, aço inoxidável e quartzo branco, sem uma única mancha ou impressão digital. Minha própria cozinha, com seu fogão a gás antigo e balcões de laminado lascados, parecia a mundos de distância dessa perfeição estéril. Ele olhou para a sacola na minha mão com algo como desprezo, seus olhos passando do papel de seda amassado para o meu casaco gasto e para o meu rosto, avaliando e descartando em um único olhar rápido. Quando tirei o chá e expliquei para que servia, tentando soar entusiasmada e prestativa em vez de desesperada por aprovação, seu lábio se curvou. "É para ajudar com inflamação e energia", eu disse, minha voz saindo alta demais na cozinha silenciosa, ansiosa demais. "A moça da loja disse que tem cúrcuma e gengibre e..." Foi quando ele disse, "Só porco bebe isso." As palavras pairaram no ar como fumaça, ácidas e sufocantes. Senti que me atingiram fisicamente, como um soco no estômago. Minhas mãos começaram a tremer, o pacote de chá farfalhando em meu aperto. Olhei para Sofia, esperando que ela me defendesse, que dissesse a ele que aquilo era inapropriado, que ele não podia falar com a mãe dela daquele jeito. Ela riu. Não a risada nervosa de alguém desconfortável, não uma risada que dizia, "Marcos, isso é demais." Mas uma risada de verdade, como se ela concordasse. A cabeça dela pendeu para trás, seus dentes brancos e perfeitos à mostra, e ela riu como se ele tivesse dito algo genuinamente engraçado. Como se comparar a mãe dela a um porco fosse apenas mais uma piada que eles compartilhavam. Outra maneira de se unirem por sua superioridade. Senti meu peito apertar. A sacola de presente escorregou dos meus dedos, caindo no chão imaculado com um baque suave. O papel de seda se espalhou, amassado e com aparência barata contra o piso caro. Ninguém o pegou. Ninguém se moveu. Marcos tomou um gole de seu expresso, os olhos no celular. Sofia já havia retornado sua atenção para a tela. E eu fiquei ali, invisível e humilhada, sentindo que poderia sufocar com minha própria vergonha. Eu dei tudo para esta família, cada grama de força que eu possuía, cada real que consegui juntar. Quando Sofia tinha 7 anos e queria aulas de piano, eu trabalhava em turnos duplos na lanchonete na Avenida São João, meus pés inchando nos sapatos até que eu mal conseguia andar para casa. Lembro-me daquelas noites tão claramente.
Eu começava às 6 da manhã, a lanchonete apenas abrindo, o cheiro de bacon e café enchendo o ar. Eu trabalhava durante a correria do café da manhã, durante o almoço. Tirava uma pausa de 2 horas onde me sentava no beco dos fundos com os sapatos fora, os pés apoiados em um engradado de leite, tentando não chorar de dor. Então eu voltava para o turno da noite, às vezes trabalhando até meia-noite ou mais tarde se alguém precisasse de cobertura. O proprietário, um português chamado Seu Antônio, sentia pena de mim. Ele me dava gorjetas extras quando podia, me deixava levar para casa os doces que sobravam para a Sofia. Eu chegava em casa depois que ela dormia, exausta além das palavras, e entrava no quarto dela e a observava respirar, essa pequena pessoa perfeita que eu tinha feito, e pensava nas aulas de piano que ela havia implorado. Ela tinha visto uma menina na escola que tocava, tinha chegado em casa com estrelas nos olhos falando sobre como a música era bonita, como ela queria aprender. E eu disse que sim, porque não suportava desapontá-la. Não suportava ser a mãe que tinha que dizer não aos sonhos de sua filha. Essas aulas de piano custavam R$ 300 por semana. R$ 300 que significavam que eu usei sapatos com buracos por mais um ano. R$ 300 que significavam que eu comia aveia no jantar na maioria das noites. Mas quando eu a buscava nas aulas e ela falava animadamente sobre o que havia aprendido, tocando escalas no meu braço com seus dedinhos, parecia que valia a pena. Tudo parecia valer a pena se a fizesse feliz. Lembro-me de carregar sacolas de supermercado por 3 lances de escada no calor do verão, as sacolas cortando minhas palmas, apenas para que ela pudesse ter frutas frescas todos os dias. O elevador do nosso prédio esteve quebrado mais vezes do que funcionando ao longo dos anos. Nos piores dias, em agosto, quando o calor faz a escadaria parecer um forno, eu tinha que parar em cada patamar, meu coração martelando, o suor escorrendo pelas minhas costas, as sacolas de plástico deixando sulcos vermelhos profundos em minhas mãos. Mas eu carregava aquelas compras, as boas frutas orgânicas da feira que custavam o dobro do preço da loja normal, porque a professora da Sofia havia mandado um bilhete para casa sobre a importância da nutrição para crianças em crescimento. Quando o pai dela nos deixou, quando ela tinha apenas 12 anos, eu a segurei enquanto ela chorava e prometi que tudo ficaria bem, embora eu estivesse me afogando em contas e medo. Ele foi embora em abril, logo após a temporada do imposto de renda, e eu me lembro de descobrir que não haveria restituição, que ele havia esvaziado nossa conta poupança antes de ir. Ele estava tendo um caso com uma mulher de seu escritório, alguém mais jovem e mais bonita e sem o peso de uma filha de 12 anos e um apartamento apertado na Consolação. Sofia chorou por semanas. Ela acordava à noite chamando por ele, e eu ia ao quarto dela e a abraçava, minhas próprias lágrimas caindo em seu cabelo. Eu contava histórias para distraí-la, cantava as canções de ninar que costumava cantar quando ela era um bebê. Eu prometia a ela que ficaríamos bem, que não precisávamos dele, que tínhamos uma a outra e isso era o suficiente. Mas as contas continuavam chegando. O aluguel, as contas de consumo, as aulas de piano que eu não conseguia cancelar, porque ela já tinha perdido o pai, e eu nem podia tirar a música dela também. Peguei trabalho extra, limpando casas nos fins de semana. Eu esfregava os banheiros de outras pessoas, ficava de joelhos para limpar seus pisos, tirava o pó de seus móveis caros e regava suas plantas. Eu chegava em casa cheirando a produtos de limpeza, minhas mãos em carne viva por causa dos produtos químicos e me esfregava no chuveiro até minha pele ficar vermelha, tentando me sentir limpa novamente, tentando me sentir mais do que apenas uma mulher que limpava a bagunça de outras pessoas. Eu paguei a faculdade dela, cada semestre, fazendo empréstimos que ainda estou pagando aos 64 anos. Sofia queria fazer FAP, uma universidade particular com mensalidades que me deixavam tonta. A orientadora vocacional havia sugerido universidades públicas. Disse que eram mais realistas para nossa situação financeira, mas Sofia estava decidida a ir para a FAP, a viver em São Paulo, a fazer parte daquele mundo de cafeterias, cultura e oportunidades.
Sentei-me com os formulários de ajuda financeira por horas, preenchendo-os com as mãos trêmulas, vendo os números se somarem a algo impossível. A mensalidade sozinha era mais de R$ 5.000 por mês. Mesmo com algumas bolsas e auxílios, precisaríamos de empréstimos. Muitos empréstimos. A mulher do banco olhou para mim com simpatia e perguntou se eu tinha certeza, se tínhamos considerado outras opções. Eu assinei os papéis de qualquer maneira. 4 anos de papéis, de ver aquela dívida subir cada vez mais, sabendo que eu estaria pagando por ela até bem depois da minha aposentadoria. Mas eu dizia a mim mesma que valia a pena. Sofia estava recebendo uma educação, se tornando alguém. Ela se formaria, conseguiria um bom emprego e se orgulharia do que havia conquistado. Talvez ela se lembrasse do quão duro eu trabalhei para tornar isso possível. Talvez ela olhasse para trás um dia e entendesse o sacrifício. Eu dei a ela a entrada para o casamento dela, R$ 100.000 que eu estava guardando para minha própria aposentadoria. Dinheiro que eu havia ganhado limpando casas nos fins de semana quando a lanchonete não era suficiente. Eu vinha guardando um pouquinho a cada mês por anos, escondendo em uma conta separada que o pai dela não sabia antes de ir embora. Era para ser minha rede de segurança, minha almofada para a velhice, para quando meu corpo finalmente cedesse e eu não pudesse mais trabalhar. Mas quando Sofia ficou noiva de Marcos, quando ela veio até mim com revistas de casamento e planos animados, eu não consegui dizer não. Ela queria um grande casamento, algo bonito e memorável. A família de Marcos era rica. Eles estavam oferecendo o jantar de ensaio em um restaurante caro em São Paulo, e Sofia sentia pressão para igualar suas contribuições. Ela veio ao meu apartamento uma noite, sentou-se no meu sofá velho e disse: "Mãe, eu preciso de ajuda. Os pais de Marcos estão pagando por tanta coisa, e eu quero contribuir também, mas não tenho nada guardado." Ela olhou para mim com aqueles olhos, os mesmos olhos que me olharam quando ela tinha 7 anos, e queria aulas de piano, quando tinha 12, e seu pai foi embora, quando tinha 18 e sonhava com a FAP. E eu me ouvi dizendo: "Eu tenho um dinheiro guardado. Você pode usá-lo para o casamento." O alívio em seu rosto fez tudo parecer valer a pena naquele momento. Ela me abraçou de verdade pela primeira vez em meses. "Obrigada, mãe. Muito obrigada. Eu te pago de volta. Eu prometo." Eu acreditei nela. Ou talvez eu quisesse tanto acreditar nela, que me convenci de que era verdade. Lembro-me do dia do casamento dela, de como ela estava linda naquele vestido branco que ajudei a escolher. Fomos a 3 lojas de noivas diferentes. Passamos horas em provadores enquanto ela experimentava vestido após vestido. Sentei-me naquelas cadeiras macias que eles fornecem para os familiares, bebendo champanhe que eu não queria, porque eles continuavam enchendo minha taça, vendo minha filha se transformar em uma noiva. O vestido que ela escolheu custou R$ 20.000. R$ 20.000 por algo que ela usaria por um dia. Mas ela parecia uma princesa nele, como toda noiva deveria parecer. E eu disse sim antes mesmo de perguntar se havia algo mais barato. Ela me pediu para ajudar com as flores, os arranjos dos lugares, 1000 pequenos detalhes. Nas semanas que antecederam o casamento, meu apartamento virou a central do casamento. Eu tinha mapas de assentos espalhados pela minha mesa da cozinha, contratos de fornecedores, opções de menu e amostras de cores cobrindo todas as superfícies. Eu coordenei com o florista, o buffet, o DJ, o fotógrafo. Tornei-me a assessora de casamento não remunerada, fazendo ligações durante minhas pausas para o almoço, enviando e-mails tarde da noite depois do trabalho. Fiquei acordada até às 3 da manhã na noite anterior, dobrando guardanapos à mão em forma de cisnes porque ela tinha visto em uma revista e achou elegante. Meus dedos doíam, mas eu não parei. Dobrei 200 guardanapos, cada um levando vários minutos para obter a forma certa. Minhas costas doíam de me curvar sobre a mesa, meus olhos ardiam de exaustão, mas eu continuei porque Sofia queria cisnes e eu queria dar cisnes a ela. Na recepção, ela mal falou comigo.
Ela estava muito ocupada com a família de Marcos, a mãe dele com suas pérolas e terno de grife, o pai dele falando alto sobre sua carteira de ações e propriedades de investimento. Eles possuíam uma casa em Connecticut, um apartamento na Flórida, eram sócios de clubes de campo e tinham casas de férias que eu só via em revistas. Eles se moviam pelo casamento como a realeza em visita, aceitando graciosamente os parabéns, posando para fotos intermináveis. Sentei-me a uma mesa perto dos fundos com minha irmã Regina e alguns primos que eu mal conhecia. Regina apertou minha mão e sussurrou. Pelo menos ela parece feliz, tentando me fazer sentir melhor. Mas eu observei Sofia circular pela sala, parando em cada mesa para conversar e rir, passando direto pela nossa sem nem mesmo um olhar. Eu a vi dançar com o pai de Marcos. Vi-a jogar a cabeça para trás, rindo de algo que o irmão de Marcos disse. Testemunhei-a, abraçando a mãe de Marcos como se fossem melhores amigas. Quando cortaram o bolo, uma monstruosidade de 5 andares coberta de flores de pasta americana que custou R$ 8.000, Sofia me guardou um pedaço. Eu a vi dar bolo para Marcos, os vi se beijarem enquanto as pessoas aplaudiam. A vi cortar fatias para os pais e avós de Marcos. A equipe do buffet passou com pratos para todos os outros, mas de alguma forma eu acabei sem um. Fiquei com vergonha de pedir. Então fiquei lá sentada, sorrindo como se não importasse, como se eu não fosse a mãe da noiva sentada em uma mesa nos fundos, sem nem mesmo um gostinho do bolo de casamento da minha filha. Eu disse a mim mesma que ela estava apenas envolvida na emoção, que não significava nada. Mas mesmo assim, no fundo da minha mente, uma pequena voz sussurrou que talvez eu já estivesse me tornando invisível para ela. Talvez eu sempre tenha sido invisível, apenas a pessoa que fazia as coisas acontecerem nos bastidores, aquela que pagava pelas coisas e resolvia problemas e depois desaparecia silenciosamente. Os anos após seu casamento foram uma lenta erosão do meu lugar na vida dela. Ela ligava com menos frequência, e quando o fazia, era sempre para pedir algo. As conversas se tornaram transacionais, desprovidas de conexão real. Mãe, você pode ficar de olho no apartamento enquanto estamos em Juquery? Mãe, precisamos de ajuda com a prestação do apartamento este mês. Mãe, o carro de Marcos quebrou e estamos um pouco apertados. Eu sempre dizia sim. Eu transferia dinheiro da minha conta corrente, observando-o diminuir a cada transferência. Primeiro 2.000 aqui para um conserto de carro. Depois 5.000 para o IPTU. Depois 10.000 para uma conta médica que o plano de saúde deles não cobria, embora eu tenha visto Marcos usando um Rolex novo na próxima vez que visitei. Eu dizia a mim mesma que era isso que as mães faziam, que a família vinha em primeiro lugar. Eu dizia a mim mesma que ajudá-los era um investimento em nosso relacionamento, que eles se lembrariam da minha generosidade e isso nos aproximaria. Mas as visitas se tornaram mais curtas, as conversas mais tensas. Ela olhava para o celular enquanto eu falava, sua atenção sempre em outro lugar. Seus olhos ficavam vidrados quando eu contava sobre minha vida, sobre a aula de pintura que comecei, sobre minha vizinha Lia, sobre as pequenas alegrias que encontrava em minha rotina diária. Ela balançava a cabeça distraidamente e dizia enquanto rolava o Instagram, sem realmente ouvir. Marcos mal reconhecia minha presença. Quando eu ia à casa deles, sentia-me uma intrusa na vida da minha própria filha. Ele me cumprimentava com um aceno de cabeça seco, se é que me cumprimentava, geralmente apenas resmungando na minha direção antes de voltar ao seu celular, computador ou o que quer que fosse mais importante do que a mãe de sua esposa. Ele saía da sala quando eu começava a falar, fazia comentários pontuais sobre como a casa ficava cheia com pessoas extras, verificava o relógio repetidamente como se estivesse cronometrando quanto tempo faltava para eu ir embora. Lembro-me de uma visita em que levei uma lasanha caseira, a favorita de Sofia quando era criança. Passei horas fazendo-a, colocando as camadas de macarrão, queijo e molho à bolonhesa do jeito certo, da mesma forma que fazia para seus jantares de aniversário quando ela era jovem. Quando cheguei, Marcos olhou para ela e disse:
Estamos tentando ter uma alimentação mais limpa agora. E a colocou diretamente na geladeira. Eles pediram sushi em vez disso. Rolos caros de algum lugar da moda que entregava. E não me ofereceram. Sentei-me à mesa deles comendo uma pequena tigela de salada enquanto eles desfrutavam da refeição. Minha lasanha esfriando na geladeira. Uma manifestação física de quão indesejadas minhas oferendas haviam se tornado. No último Natal, eles não me convidaram para a ceia. Esperei perto do telefone a manhã toda, pensando que talvez tivessem esquecido de ligar, mas à noite entendi a verdade. Eles celebraram sem mim. Passei aquela noite sozinha, comendo um sanduíche de pernil e assistindo a filmes antigos, tentando não chorar. O apartamento pareceu especialmente vazio naquela noite. Eu havia montado uma pequena árvore perto da janela. Nada chique, apenas uma artificial de 1 metro que comprei em uma loja de descontos anos atrás. Pendurei algumas luzes e alguns enfeites, incluindo os que Sofia fez no ensino fundamental, com cartolina, glitter e a marca de sua mão preservada em argila. Eu os arrumei com cuidado, tentando criar algum senso de alegria festiva, mas eles apenas fizeram o lugar parecer mais triste, como um museu de uma vida que não existia mais. Eu fiz uma ceia de Natal completa por hábito, embora fosse apenas para mim. Peito de peru, purê de batatas, vagem, o salpicão que Sofia adorava. Arrumei a mesa com minha louça boa, aquela que guardo para ocasiões especiais, e até acendi velas. Mas sentada ali sozinha, olhando para a cadeira vazia à minha frente, não consegui comer. Fiz um sanduíche com o peru e o comi em pé no balcão. Depois guardei o resto em potes que eu sabia que acabariam estragando no fundo da minha geladeira, porque não conseguiria terminar sozinha. Na véspera de Ano Novo, vi fotos nas redes sociais de Sofia da celebração deles com a família de Marcos, todos lindamente vestidos, taças de champanhe erguidas, uma mesa cheia de comida cara. Eu não estava em uma única foto. Comentei com um emoji de coração, algo alegre e de apoio. E ela nunca respondeu. Nem um like, nem uma resposta. Nada. Meu comentário ficou lá, sob o post dela. Uma pequena tentativa desesperada de conexão que todos podiam ver que fora ignorada. Passei o Ano Novo sozinha também, assistindo à queima de fogos na TV com uma xícara de chá, pensando em como imaginei que minha vida seria nesta idade. Pensei que estaria cercada pela família, talvez até por netos a esta altura. Pensei que Sofia e eu teríamos o tipo de relacionamento que minha mãe e eu nunca tivemos, próximo, caloroso e cheio de risadas. Em vez disso, eu estava sozinha na véspera de Ano Novo, enviando emojis de coração ignorados para os posts do Instagram da minha filha, me perguntando onde eu tinha errado. Mas eu continuei tentando. Continuei aparecendo. Continuei oferecendo ajuda. Continuei acreditando que se eu apenas desse o suficiente, amasse o suficiente, sacrificasse o suficiente, as coisas mudariam. Ignorei as pequenas crueldades, a maneira como Marcos falava comigo como se eu fosse uma empregada, a maneira como os olhos de Sofia ficavam frios quando eu sugeria que passássemos um tempo juntas. Houve a vez em que me ofereci para ajudá-los a pintar o banheiro, e Marcos disse: "Não sei, você pode estragar tudo." A vez em que Sofia esqueceu meu aniversário, mas ligou 2 dias depois perguntando se eu poderia emprestar-lhes dinheiro para uma viagem de fim de semana a Vermont. A vez em que apareci para um almoço para o qual Sofia me convidou, apenas para descobrir que ela havia esquecido e feito outros planos, deixando-me parada na calçada em frente ao restaurante me sentindo tola e dispensada. Eu dizia a mim mesma que estava sendo sensível, que estava imaginando coisas. Mas no fundo eu sabia. Eu sabia que estava sendo usada. Eu sabia que havia me tornado nada mais do que um talão de cheques para eles. Um caixa eletrônico do qual eles podiam sacar sempre que precisassem. Alguém cujos sentimentos não importavam contanto que o dinheiro continuasse vindo. O incidente do chá detox foi diferente. Não foi apenas mais uma pequena ofensa que eu pudesse engolir e esquecer. Foi o jeito que ele disse, o nojo em sua voz, e o jeito que Sofia não me defendeu. Fiquei na cozinha deles,
meu rosto queimando de vergonha, e algo dentro de mim se quebrou. Senti acontecer, como gelo rachando em um lago. Uma sensação física no meu peito, algo quebrando que estava aguentando por muito tempo. Minha visão embaçou com lágrimas que me recusei a deixar cair. Minhas mãos ficaram dormentes. Abaixei-me e peguei a sacola de presente do chão. Minhas mãos tremendo tanto que o papel de seda fez um barulho alto na cozinha silenciosa. E saí sem dizer adeus. Andei pela casa perfeita deles, passando pelas fotos nas paredes de Sofia e Marcos em vários destinos de férias para os quais nunca fui convidada. Passando pelos móveis caros e pela arte que eu nunca seria culta o suficiente para entender. Saí pela porta da frente, desci os degraus imaculados e cheguei à rua arborizada, onde todos tinham dinheiro, felicidade e famílias que realmente os queriam. Nenhum deles me seguiu. Nenhum deles ligou. Fiquei na calçada por um momento, meio que esperando ouvir a porta se abrir atrás de mim, ouvir a voz de Sofia chamando: "Mãe, espere!" Pronta para explicar que era apenas uma piada, que Marcos não quis dizer aquilo, que claro que eu era bem-vinda para ficar. Mas houve apenas silêncio. A porta permaneceu fechada. O sobrado estava ali, lindo e frio, e eu estava do lado de fora, onde sempre estive. Peguei o metrô para casa, o trem lotado de passageiros de domingo à tarde, famílias voltando de passeios, jovens casais rindo, grupos de amigos conversando em espanhol, russo e idiomas que não conseguia identificar. Um jovem casal sentou-se à minha frente, rindo e de mãos dadas, e senti uma dor tão profunda de solidão que tive que desviar o olhar. Ela estava se inclinando para ele, sussurrando algo que o fez sorrir, e ele beijou a testa dela com tanto carinho que me deu vontade de gritar. Quando voltei ao meu apartamento, fiz um chá, a mesma marca que comprei para a Sofia, e sentei-me perto da janela, observando a luz desaparecer. O chá tinha um gosto amargo. Pensei em todos os anos que passei tentando ser suficiente, tentando ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. Pensei na minha conta poupança, em quão pouco restava depois de todos os empréstimos, presentes e pagamentos de emergência. Pensei no depósito no porão onde guardava caixas das coisas da infância da Sofia, álbuns de fotos, projetos escolares e roupas de bebê que guardei pensando que talvez um dia ela os quisesse para seus próprios filhos. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei na cama olhando para o teto, ouvindo sirenes, buzinas de carro e o casal de cima discutindo. Suas vozes atravessavam as paredes finas, um homem e uma mulher gritando sobre dinheiro, sobre confiança, sobre traição. A briga deles espelhava algo dentro de mim, algo que eu vinha me recusando a reconhecer. Por volta das 3 da manhã, levantei-me e abri meu notebook. Verifiquei meus extratos bancários, algo que eu vinha evitando por meses. Os números eram piores do que eu pensava. Meu fundo de aposentadoria estava quase vazio. A pequena quantia de Bitcoin em que investi anos atrás, esperando que pudesse se transformar em algo substancial, havia perdido valor. Eu havia emprestado a Sofia e Marcos quase R$ 200.000 nos últimos 3 anos. Nenhuma vez eles pagaram 1 centavo de volta. Nenhuma vez eles sequer mencionaram isso. Ver tudo exposto em números tornou tudo real, de uma forma que não tinha sido antes. R$ 200.000. Pensei no que isso representava. Anos economizando, abrindo mão de coisas, escolhendo o conforto da minha filha em detrimento das minhas próprias necessidades. R$ 200.000 que poderiam ter sido uma aposentadoria confortável, viagens, segurança na minha velhice. Em vez disso, não me compraram nada além de desprezo e uma comparação com um porco. Abri meu e-mail e comecei a rolar mensagens antigas, sem procurar nada em particular, apenas incapaz de dormir, incapaz de parar a espiral de pensamentos em minha mente. Foi quando os encontrei. Dezenas de e-mails entre Sofia e Marcos, acidentalmente enviados para mim, em vez de um para o outro por causa de algum erro de preenchimento automático.
Meu cursor pairou sobre o primeiro. Parte de mim sabia que não deveria lê-los, que isso doeria mais do que eu poderia suportar. Mas cliquei de qualquer maneira. Eu os li com crescente horror, meu estômago se revirando a cada frase. Eles estavam discutindo sobre mim, planejando como pedir mais dinheiro, rindo sobre como era fácil me manipular. Marcos havia escrito: "Sua mãe é tão trouxa, basta dizer a ela que precisamos para algo importante, e ela vai transferir. Talvez a gente consiga o suficiente para alugar aquela casa em Juquery neste verão." Sofia havia respondido: "Eu sei. Ela é tão desesperada para se manter envolvida em nossas vidas. É até meio patético. Só preciso mencionar que estamos com dificuldades e ela se desdobra para ajudar." Marcos: "Ela realmente acha que não podemos pagar nossa prestação? Ganhamos 3 vezes o que ela ganha." Sofia: "Ela nem faz mais perguntas. Mês passado eu disse a ela que precisávamos de 15 MyHours para consertos no carro e usamos para aquela viagem à região dos vinhos. Ela não faz ideia." Marcos: "Nesse ritmo, teremos a entrada para o imóvel de investimento até o outono. Tudo graças à sua mãe generosa." Sofia: "Para, você está me fazendo sentir culpada. Mas sério, ela torna tudo tão fácil. E não é como se ela estivesse gastando com alguma coisa. Ela só fica naquele apartamento deprimente de qualquer maneira." Havia mais. Tantos mais. Meses de e-mails, planejando e conspirando, rindo às minhas custas. Referências às minhas tentativas patéticas de me manter relevante em suas vidas. Piadas sobre minhas roupas baratas e apartamento pequeno. Comentários sobre como eu era grudenta e carente e não sabia quando se tocar. As palavras se embaralharam na tela. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia mover o mouse. Levantei-me e fui ao banheiro. Abri a torneira. Joguei água fria no rosto. No espelho, eu parecia velha, cansada, esgotada. A luz do banheiro era dura e desfavorável, mostrando cada linha, cada mancha de idade, cada sinal de uma vida passada trabalhando demais e dormindo muito pouco. Pensei em confrontá-los, mas o que eu diria? Como se confronta alguém que te vê como nada mais do que um recurso a ser explorado? Que palavras poderiam fazê-los entender a profundidade de sua crueldade? Eles sabiam o que estavam fazendo. Aqueles e-mails deixaram isso claro. Isso nem era falta de consideração ou egoísmo. Era manipulação calculada. Era minha filha e seu marido planejando ativamente se aproveitar de mim, rindo disso, sem sentir remorso. Voltei para a cozinha e fiz mais chá, minhas mãos tremendo tanto que derramei água no balcão. A xícara de chá escorregou da minha mão e se espatifou no chão, a porcelana se espalhando pelos azulejos. Fiquei ali olhando para os pedaços quebrados, e algo em mim quebrou também. Caí no chão, de costas para o armário, e chorei. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos e dolorosos que vieram de um lugar tão cru que eu não sabia que existia. Chorei por todos os aniversários que eles esqueceram, todos os feriados que passei sozinha, todas as vezes que fiquei doente e ninguém veio ver como eu estava. Chorei pela mulher que eu era, forte e orgulhosa, antes de me deixar tornar essa coisa pequena e desesperada, implorando por migalhas de afeto de pessoas que nem me respeitavam. Chorei pelas aulas de piano, pela mensalidade da faculdade e pela entrada do casamento. Chorei pelos turnos duplos na lanchonete, pelas casas que limpei e pelos sapatos com furos que usei para que Sofia pudesse ter algo melhor. Chorei por cada sacrifício que foi dado como certo, cada gentileza que foi retribuída com crueldade, cada vez que a escolhi em vez de mim mesma, e não recebi nada além de desprezo em troca. Minha vizinha Lia me ouviu através da parede. Ela bateu suavemente na minha porta, chamando meu nome com preocupação na voz. Eu não conseguia responder. Eu não conseguia me mover. Apenas fiquei sentada no chão da minha cozinha, cercada por porcelana quebrada, promessas quebradas, confiança quebrada, chorando como se algo vital tivesse sido arrancado do meu peito. Mas naquele momento,
No chão da minha cozinha, cercado por porcelana quebrada, senti outra coisa também. Raiva. Raiva real e ardente. Começou como uma pequena brasa no meu peito, ficando mais quente a cada respiração, até queimar a dor e deixar algo mais duro em seu lugar. Eu estava cansada de ser usada, cansada de ser dispensada, cansada de comprar um amor que deveria ter sido meu por direito. Pela primeira vez em anos, pensei em dizer não. Apenas não. Chega de dinheiro. Chega de tentativas desesperadas de me manter relevante em suas vidas. Chega de aceitar crueldade e chamar isso de família. A palavra parecia poderosa na minha mente, uma declaração de guerra contra todos os anos de submissão e sacrifício. Limpei a xícara quebrada e voltei para a cama quando o dia estava amanhecendo. Não dormi, mas senti algo mudando dentro de mim, como se uma porta que mantive trancada por anos estivesse finalmente começando a se abrir. A raiva se transformou em outra coisa, algo mais claro e mais frio: determinação, resolução. O reconhecimento de que as coisas não podiam continuar como estavam, que eu merecia mais do que isso, que talvez fosse hora de me escolher pela primeira vez. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã Regina. Ela mora em Santo André e não nos falamos tanto quanto deveríamos, mas ela sempre foi honesta comigo, às vezes brutalmente. Contei tudo a ela: os e-mails, o dinheiro, o incidente do chá. Ela ouviu sem interromper, e quando terminei, houve um longo silêncio. Então ela disse: Vera, você precisa parar. Você precisa parar de dar tudo a eles e não receber nada em troca. Você está se matando tentando ganhar algo que eles deveriam te dar de graça. Suas palavras me atingiram como água fria, chocantes e esclarecedoras. Mas ela é minha filha, eu disse, minha voz pequena. E você é a mãe dela. Isso deveria significar alguma coisa. Deveria significar que ela te trata com respeito e amor, não como um cofrinho que ela pode quebrar sempre que quiser. Eu não sei como parar, admiti. E se ela nunca mais falar comigo? E se ela não falar? Disse Regina sem maldade. O que você tem agora é realmente um relacionamento? Quando foi a última vez que ela ligou só para saber como você estava? Quando foi a última vez que ela demonstrou algum interesse em sua vida? Eu não consegui responder porque a verdade era muito dolorosa. Meses. Fazia meses que Sofia não ligava sem querer algo. Talvez mais tempo. Você não pode continuar se incendiando para manter outra pessoa aquecida, continuou Regina. Mesmo que essa pessoa seja sua própria filha. Especialmente se eles nem apreciam o sacrifício. Conversamos por mais de 1 hora, Regina, compartilhando suas próprias experiências com seus filhos, os limites que ela teve que estabelecer, o amor duro que teve que dar. Quando desligamos, senti algo que não sentia há anos: apoio. Alguém estava do meu lado. Alguém via o que eu estava perto demais para ver. Suas palavras me atingiram como água fria. Eu sabia que ela estava certa. Mas saber e fazer são duas coisas diferentes. Como se para de amar alguém? Como se para de ter esperança de que eles vão mudar? Mas eu estava tão cansada. Cansada de esperar. Cansada de aguardar. Cansada da dor constante da rejeição. Naquela tarde, fui caminhar no Parque Ibirapuera. Era um dia lindo, início da primavera, com as flores desabrochando na grama. Sentei-me em um banco perto do lago e observei as famílias com seus filhos, casais de idosos andando de mãos dadas. O parque estava cheio de vida. Corredores passavam com roupas esportivas coloridas, seus pés batendo padrões rítmicos na pista pavimentada. Um homem jogava um frisbee para seu cachorro, um golden retriever que saltava e o pegava no ar com graça atlética. Crianças brincavam na grama ali perto, suas risadas ecoando na brisa que cheirava a terra fresca e crescimento novo. Observei um pai girar sua filha pequena em círculos, seus gritos de alegria agudos e felizes, sua jaqueta rosa um borrão de cor contra o fundo verde. Lembrei-me de quando Sofia tinha aquela idade, talvez 4 ou 5 anos, quando me implorava para girá-la em nossa pequena sala de estar, até ficarmos tontas e rindo,
caindo no sofá em um monte de risadas. Ela olhava para mim com tanta adoração pura, tanto amor descomplicado, e eu pensava que era a mãe mais sortuda do mundo. Onde aquela garotinha tinha ido? Quando ela parou de me olhar como se eu tivesse pendurado à lua. Pensei na minha vida, na fortuna que acumulei ao longo dos anos com economias cuidadosas e investimentos sábios em ações, dinheiro que planejava deixar para Sofia. Pensei na pequena riqueza que consegui construir apesar de tudo, ativos que nunca toquei porque estava sempre tentando ajudar a todos os outros. Para que servia tudo isso se eu não podia nem mesmo aproveitá-lo? Se eu não podia nem mesmo exigir respeito básico? Uma senhora idosa sentou-se ao meu lado no banco. Ela tinha cabelos brancos e olhos gentis e sorriu para mim. Dia lindo, não é? Disse ela. Eu assenti e, de alguma forma, talvez por ela ser uma estranha, me vi contando a ela sobre Sofia e Marcos. As palavras jorraram de mim, toda a triste história, das aulas de piano ao incidente do chá. Ela ouviu de verdade, seus olhos nunca desviando do meu rosto, sua expressão compassiva, mas não piedosa. Quando terminei, ela deu um tapinha na minha mão. Sua pele era fina e parecida com papel, manchada pela idade, mas seu aperto era forte. Querida, disse ela, em algum momento você tem que decidir o quanto você vale. E ninguém pode tomar essa decisão por você. Mas ela é minha filha, eu disse. O mesmo protesto que fiz a Regina. Isso não lhe dá o direito de te tratar como lixo. Minha filha e eu não nos falamos por 3 anos porque ela achava que podia me usar e abusar de mim. 3 anos. A coisa mais difícil que já fiz. Mas sabe de uma coisa? Quando finalmente nos reconciliamos, foi nos meus termos. Ela aprendeu a me respeitar. E agora, temos um relacionamento de verdade. Não um baseado nela pegando e eu dando até não sobrar nada. 3 anos, sussurrei. O pensamento me aterrorizou. Não precisa ser tanto tempo, mas você tem que estar disposta a ir embora se for o que for preciso. Você tem que se valorizar o suficiente para exigir respeito. Ela se levantou, tocou meu ombro gentilmente e foi embora, deixando-me sozinha com meus pensamentos, o cheiro de grama da primavera e o som de risadas distantes. Fui para casa e fiquei na frente do meu espelho por um longo tempo. Olhei para o meu rosto, as linhas ao redor dos meus olhos, os grisalhos no meu cabelo. A tristeza que carreguei por tanto tempo que se tornou parte da minha expressão. Pensei nas palavras daquela estranha. Quanto eu valia? O que eu merecia? A resposta veio silenciosa, mas clara. Eu merecia respeito. Eu merecia bondade. Eu merecia ser tratada como se importasse. Não por causa do que eu podia dar, fornecer ou sacrificar, mas simplesmente porque eu era um ser humano, uma mãe que amou sua filha com tudo o que tinha. Isso deveria ter sido suficiente. O fato de não ter sido dizia algo sobre Sofia, não sobre mim. Naquela noite, Sofia ligou. Ela precisava de dinheiro de novo. Sua voz era casual, quase entediada. O carro de Marcos precisava de consertos e eles estavam apertados este mês. Eu poderia ajudar. Apenas alguns milhares. Abri a boca para dizer sim, a palavra tão automática depois de todos esses anos. Mas algo me parou. Pensei naqueles e-mails. Pensei no chá. Pensei no Natal sozinha. E eu disse, não. Houve silêncio do outro lado. O quê? Disse Sofia, como se tivesse ouvido errado. Eu disse não. Repeti, minha voz mais forte agora. Não posso continuar fazendo isso, Sofia. Ela riu, mas foi uma risada nervosa desta vez. Mãe, não seja ridícula. Nós realmente precisamos disso. Eu também preciso, eu disse. Preciso parar de dar tudo o que tenho para pessoas que não apreciam. Sua voz ficou fria. Isso não é justo. Nós sempre fomos gratos. Foram? Perguntei. Quando foi a última vez que você me agradeceu? Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar, não para pedir algo? Ela não respondeu. O silêncio se estendeu entre nós.
pesado com verdades não ditas. Finalmente ela disse: "Não acredito que você está sendo assim." E desligou. Fiquei ali segurando o telefone, meu coração batendo forte. Eu tinha conseguido. Eu tinha realmente dito não. E o mundo não tinha acabado. Não fui atingida por um raio. Eu ainda estava de pé, ainda respirando. Senti-me aterrorizada e libertada ao mesmo tempo, como se tivesse pulado de um penhasco e descoberto que podia voar. Os dias seguintes foram difíceis. Sofia me mandou várias mensagens, cada uma mais acusatória que a anterior. Eu estava sendo egoísta. Eu estava os abandonando quando mais precisavam de mim. Como eu podia fazer isso com minha própria filha? Marcos me enviou um e-mail me chamando de ingrata, o que foi tão absurdo que quase me fez rir. Uma mensagem dizia: "Não acredito que você está escolhendo dinheiro em vez da família." Outra: "Você nunca esteve presente para mim quando eu crescia e agora está me abandonando de novo." Essa doeu porque era tão injusta, uma revisão tão completa da história. Eu estive lá em todas as peças da escola, todas as reuniões de pais e mestres, todos os momentos que importavam. Eu me matei de trabalhar para estar lá para ela. Mas ela havia reescrito toda a nossa história para se colocar como vítima, e a mim como a mãe negligente. Minha vizinha Lia, que morava do outro lado do corredor e sempre foi gentil comigo, notou que eu parecia chateada. Ela me convidou para um café uma manhã, e me vi contando tudo a ela. Ela não me julgou. Apenas ouviu, assentiu e disse: "Muito bem, já era hora de você se impor." O apartamento dela era tão diferente do meu, cheio de plantas, fotografias e cores vivas. Ela o transformou em um lar, não apenas um lugar para existir. Sentamos à mesa da cozinha dela, a luz do sol entrando pelas janelas limpas, e ela me contou sobre seus próprios filhos, os limites que teve que estabelecer ao longo dos anos. "Eles vão voltar ou não," disse ela. "Mas, de qualquer forma, você saberá que não os deixou te destruir. Você saberá que se valorizou o suficiente para exigir algo melhor." Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Dormi de verdade, profundamente e em paz, sem a ansiedade e a culpa habituais remoendo meu estômago. Quando acordei, a luz da manhã parecia mais brilhante de alguma forma. Fiz café e sentei-me perto da janela, observando o bairro acordar, e senti algo que não sentia há tanto tempo que quase esqueci como era: paz. Na semana seguinte, tomei medidas concretas para me proteger. Fui ao banco e transferi minhas economias para uma nova conta, uma à qual Sofia não tinha acesso. A gerente, uma jovem com olhos simpáticos, me ajudou a configurar tudo. "Está tudo bem?" ela perguntou gentilmente, e me vi dando a ela uma breve explicação. Ela assentiu com conhecimento de causa. "Você ficaria surpresa com a frequência com que vejo isso. Parabéns por se proteger." Encontrei-me com um consultor financeiro e analisei meus ativos adequadamente pela primeira vez em anos. Eu tinha mais dinheiro do que pensava, mesmo depois de todos os empréstimos e presentes. Meus investimentos no mercado de ações tiveram um bom desempenho. Até mesmo minha pequena incursão em criptomoedas começou a se recuperar. O Bitcoin valendo mais agora do que quando o comprei. Eu tinha o suficiente para ficar confortável, para talvez até aproveitar minha aposentadoria, se parasse de dar tudo. O consultor, um homem na casa dos 50 chamado Roberto, me explicou tudo. Ele me mostrou projeções, como minha aposentadoria poderia ser se eu fosse cuidadosa. "Você realmente se saiu muito bem", disse ele. "Você fez alguns investimentos inteligentes ao longo dos anos. Mas essas grandes retiradas..." Ele gesticulou para o padrão de dinheiro saindo das minhas contas. "Elas vão te prejudicar a longo prazo. Se você continuar assim, não terá mais nada em 5 anos. 5 anos. Era tudo o que me restava se eu tivesse continuado no mesmo caminho. 5 anos até eu ter dado tudo e não ter mais nada para mim." A constatação foi sóbria e motivadora ao mesmo tempo. Também fui a uma terapeuta, algo que sempre pensei ser para outras pessoas. Pessoas são problemas reais. Mas a doutora Tanaka,
Uma mulher da minha idade com uma presença calma e firme me ajudou a entender que meus problemas eram reais. Que eu estava em um relacionamento emocionalmente abusivo com minha própria filha. Que não havia problema em estabelecer limites. Que dizer não era egoísmo, era necessário. Minhas sessões com a Dokratora Tanaka se tornaram uma tábua de salvação. O consultório dela ficava em um prédio na Avenida Paulista, pequeno e aconchegante, com iluminação suave e cadeiras confortáveis. Na primeira vez que fui, quase me virei e fui embora. Senti-me tola, como se estivesse fazendo um grande alarde por nada. Mas me forcei a entrar, a sentar naquela cadeira, a começar a falar. Ela me ajudou a ver padrões aos quais eu estava cega por anos. Como eu equiparava amor a sacrifício. Como eu aceitava migalhas de afeto e chamava isso de relacionamento. Como eu deixei o medo do abandono me manter presa em um ciclo de dar e não receber nada. Você esteve em modo de sobrevivência por tanto tempo, disse ela durante uma sessão. Tentando ganhar o amor de sua filha da mesma forma que provavelmente tentou ganhar o de sua própria mãe. Mas o amor não é algo que você deveria ter que ganhar. Deveria ser dado livremente, especialmente entre pais e filhos. Conversamos sobre minha infância, minha própria mãe que era fria e reservada, e como eu prometi a mim mesma que seria diferente com Sofia. Mas, ao tentar tanto não ser minha mãe, me perdi completamente. Fui tão longe na direção oposta que me tornei um capacho, alguém sem limites, sem senso de autoestima além do que eu podia fornecer aos outros. Você pode ser amorosa sem ser uma mártir, disse a Dra. Tanaka. Você pode ser generosa sem ser explorada. Não se trata de reter amor. Trata-se de exigir respeito. 3 semanas depois que eu disse não, Sofia apareceu no meu apartamento. Ouvi sua batida e meu estômago se contraiu de ansiedade, velhos hábitos de medo e culpa ressurgindo. Mas respirei fundo e abri a porta. Ela parecia zangada, o rosto tenso e vermelho. Precisamos conversar, disse ela, passando por mim para a sala de estar. Marcos estava esperando lá embaixo no carro. Ela o trouxe como reforço, percebi, para me pressionar. Mas não a deixei assumir o controle da conversa. Sentei-me calmamente e esperei que ela começasse. Ela iniciou um discurso sobre como eu estava arruinando a vida deles, como eles estavam com dificuldades financeiras e eu estava sendo cruel e sem coração. Ela mencionou tudo o que eu já fiz de errado como mãe, cada vez que fui muito rígida ou muito permissiva, cada erro que cometi criando-a sozinha. Ela usou o meu amor por ela como uma arma, transformou-o em uma ferramenta para me fazer sentir culpada. Você trabalhava o tempo todo quando eu era criança, disse ela. Eu mal te via. E agora, quando eu realmente preciso de você, você me vira as costas. Eu trabalhava o tempo todo para que você pudesse ter aulas de piano, roupas novas e uma educação universitária. Eu disse em voz baixa. Essa foi sua escolha. Eu não pedi para você se matar de trabalhar. Eu pedi as aulas de piano. Eu pedi para ir para a FAP. Você era uma criança. Você deveria ter dito não se não podia pagar. A injustiça daquilo me tirou o fôlego. Eu havia sacrificado tudo para dar a ela oportunidades. E agora ela estava usando esses sacrifícios como prova de minhas falhas como mãe. Ouvi sem interromper. E quando ela finalmente perdeu o fôlego, eu disse em voz baixa. Eu te amo, Sofia. Sempre amei. Mas não vou mais deixar você me tratar assim. Ela me olhou, atordoada. Sua boca abriu e fechou. Finalmente, ela disse. Você está sendo egoísta. Você está escolhendo dinheiro em vez de sua própria filha. Estou me escolhendo, eu disse. Pela primeira vez na minha vida, estou me escolhendo. E se você não pode entender isso, se não pode me tratar com respeito básico, então talvez precisemos de um pouco de distância. Respeito básico? Sua voz se elevou. Eu te respeito. Sempre te respeitei. Você riu quando Marcos me comparou a um porco. Aquilo foi só uma piada. Não foi engraçado. Você é muito sensível. Sempre foi. E você é cruel, eu disse.
Você e Marcos têm me usado por anos, e eu deixei porque tinha medo de te perder. Mas percebi que não posso perder algo que nunca tive de verdade. Ela se levantou, o rosto corado de raiva. Tudo bem, disse ela, se é assim que você quer. E ela saiu, batendo a porta atrás de si. Fiquei sentada ali no silêncio, minhas mãos tremendo. Parte de mim queria correr atrás dela, pedir desculpas, retirar tudo. Mas não o fiz. Fiquei onde estava, respirando lentamente, deixando a ansiedade me inundar e recuar. Eu tinha conseguido. Eu tinha me defendido e sobrevivido. As semanas seguintes foram estranhas. Sofia não ligou nem mandou mensagem, nem Marcos. Senti a ausência deles como uma dor física, mas também senti outra coisa: alívio. A tensão constante havia desaparecido. A espera pelo telefone tocar com outro pedido. A ansiedade de decepcioná-los. Tudo se foi, substituído por uma calma tranquila que eu não sabia ser possível. Lia se tornou uma amiga de verdade durante esse tempo. Começamos a tomar café juntas todas as manhãs, sentadas no apartamento dela com suas plantas e cortinas coloridas, conversando sobre tudo e nada. Ela tinha 72 anos, era viúva e havia travado suas próprias batalhas com seus filhos. Ela entendia o que eu estava passando de uma forma que ninguém mais poderia. Ela não tentou me consertar ou me dar conselhos. Apenas sentou-se comigo, me ouviu, me lembrou que eu não estava sozinha. Também comecei a fazer coisas para mim. Coisas pequenas no início. Comprei roupas novas, nada caro, apenas coisas que me faziam sentir bem. Um suéter roxo macio que me lembrava os campos de lavanda que vi em uma revista. Calças jeans novas que realmente serviam bem. Um par de botas confortáveis, mas elegantes, que não vazavam quando chovia. Cortei e pintei o cabelo em um salão em vez de fazer eu mesma no meu banheiro. O cabeleireiro, um jovem com tatuagens coloridas e um sorriso caloroso, me perguntou o que eu queria e eu disse: algo que me faça sentir eu mesma de novo. Ele me deu camadas e mechas, tirou 10 anos da minha aparência. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. Eu parecia viva de novo. Inscrevi-me em uma aula de aquarela no centro comunitário na Rua Augusta. Sempre amei arte, mas nunca tive tempo para ela, sempre colocando as necessidades de todos os outros em primeiro lugar. Agora, toda quinta-feira à noite, eu sentava naquela sala iluminada com outras mulheres da minha idade, misturando cores e tentando capturar o mundo no papel. Eu não era muito boa, mas não me importava. Aquilo me fazia feliz. Em um sábado, Lia me convenceu a ir com ela a uma matinê no Cine Sesc. Vimos um filme antigo da Katharine Hepburn e depois fomos a uma lanchonete e conversamos por horas sobre filmes, livros e a vida. Percebi que havia esquecido como era simplesmente me divertir, passar tempo com alguém que não queria nada de mim, exceto minha companhia. Meu apartamento começou a mudar também. Limpei caixas velhas, joguei fora coisas que guardava sem motivo. Pintei meu quarto com um azul suave que sempre amei. Comprei cortinas novas para a sala, deixando mais luz entrar. O espaço parecia mais claro, mais arejado, como se eu pudesse respirar novamente. 2 meses após nosso confronto, Sofia ligou. Sua voz estava diferente, mais suave, quase arrependida. Ela disse que queria conversar, que estava pensando no que eu disse. Perguntou se poderia vir sozinha desta vez, sem Marcos. Hesitei. Mas algo em seu tom me fez concordar. Ela chegou na tarde seguinte, parecendo cansada e menor de alguma forma, como se parte da arrogância tivesse sido arrancada dela. Sentamos na minha sala, ambas nervosas. Ela começou a falar, e pela primeira vez em anos, ouvi emoção real em sua voz. Ela disse que estava pensando em nosso relacionamento, em como me tratou. Disse que Marcos ficou furioso quando eu os cortei, que tiveram grandes brigas por dinheiro, brigas que a forçaram a olhar para a situação financeira deles honestamente pela primeira vez. Ela descobriu a extensão de suas dívidas, a maneira como viviam além de suas posses,
sustentados por meu constante apoio financeiro. Eu não percebi o quanto dependíamos de você, disse ela. Ou talvez eu percebesse e simplesmente nem me importasse. Marcos fazia parecer normal, como se os pais devessem ajudar os filhos financeiramente. Os pais dele ainda lhes dão dinheiro o tempo todo. Os pais dele são ricos, eu disse. E suspeito que não dão dinheiro à custa de seu próprio bem-estar. Não, ela admitiu. Eles não dão. Ouvi, esperançosa, mas cautelosa. Parecia bom, mas eu já tinha passado por isso antes. Quantas vezes ela se desculpou, prometeu mudar, apenas para voltar aos mesmos padrões? Como se lesse minha mente, ela disse: sei que já pedi desculpas antes e não era sincero. Mas estou realmente arrependida desta vez, mãe. Fui horrível com você. Marcos foi horrível com você. E eu deixei acontecer porque era mais fácil do que enfrentá-lo ou admitir que eu estava errada. Senti lágrimas brotarem nos meus olhos, mas não as deixei cair. Fico feliz que você esteja reconhecendo isso, eu disse com cuidado. Mas palavras não são suficientes, Sofia. Preciso ver uma mudança real. Preciso ser tratada com respeito. Não apenas quando você precisa de algo de mim, mas o tempo todo. Ela assentiu, olhando para as mãos. Eu entendo. E sei que tenho muito a provar. Não estou pedindo que me perdoe imediatamente. Estou apenas pedindo uma chance de fazer melhor. Conversamos por mais de 1 hora, a conversa mais longa e real que tivemos em anos. Ela me contou sobre seu casamento, sobre como Marcos havia se tornado controlador, como se sentia isolada. Disse que também começou a ver uma terapeuta, que estava tentando resolver seus próprios problemas. Ouvi com uma mistura de simpatia e desconfiança. Parte de mim queria acreditar nela, voltar ao papel familiar de mãe solidária que conserta tudo. Mas eu havia aprendido minha lição. Eu poderia amá-la e ainda me proteger. Eu poderia esperar por mudanças sem sacrificar meu próprio bem-estar. Quando ela saiu, me abraçou e eu permiti. Mas não fiz promessas. Não ofereci dinheiro, ajuda ou soluções. Apenas disse: vamos com calma e ver o que acontece. Depois que ela foi embora, sentei-me perto da janela com uma xícara de chá. O mesmo chá detox que comprei para ela meses atrás. Não tinha mais um gosto amargo. Tinha um gosto terroso e limpo, como renovação. Mas o verdadeiro teste veio 2 semanas depois. Eu estava em casa pintando, trabalhando em uma paisagem do Parque Ibirapuera, tentando capturar a forma como a luz se filtrava pelas árvores perto do lago. Meu telefone tocou. Era Sofia, e sua voz era urgente, quase em pânico. Mãe, disse ela, temos uma crise. A empresa de Marcos está com problemas e vamos perder a casa. Precisamos de R$200 mil. E precisamos agora. Meu coração afundou. Era isso. O verdadeiro teste para saber se algo havia realmente mudado. Larguei o pincel e respirei fundo. Sofia, eu disse, não posso te dar esse dinheiro. Houve silêncio do outro lado. Então, ela disse com a voz embargada. Mãe, vamos perder tudo. Sinto muito que vocês estejam passando por isso, eu disse, e era sincero. Mas dar dinheiro a vocês não resolverá os problemas reais, apenas os adiará. Você e Marcos precisam resolver isso sozinhos. Como você pode dizer isso? Ela chorou. Você é minha mãe. Você deveria me ajudar. Eu estou te ajudando, eu disse. Estou te ajudando a aprender a se manter por conta própria. Estou te ajudando ao não permitir mais isso. Ela começou a chorar, e cada instinto em mim gritava para ceder, para consertar, para fazer sua dor passar. Mas me mantive firme. Eu te amo, eu disse. Mas não vou mais fazer isso. Ela desligou na minha cara. Por um momento fiquei sentada ali sentindo-me mal, perguntando-me se tinha acabado de destruir o pouco progresso que havíamos feito. Mas então pensei nas palavras da doutora Tanaka. Você não pode salvar as pessoas de suas próprias escolhas. Você só pode salvar a si mesma.
Naquela noite, Lia veio e sentamos na minha escada de incêndio, algo que começamos a fazer em noites agradáveis. Contei a ela o que havia acontecido. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Você fez a coisa certa, disse ela. Nem sempre parece bom, mas é o certo. Nas semanas seguintes, não tive notícias de Sofia. Vi nas redes sociais que eles venderam a casa nos Jardins e se mudaram para um lugar menor na Vila Madalena. O relógio de Marcos desapareceu de suas fotos. Eles pareciam estressados, mas estavam se virando. E percebi algo importante. Eles eram capazes de lidar com seus próprios problemas. Eles apenas nunca precisaram, porque eu sempre aparecia para salvá-los. Durante esse tempo, mergulhei na minha nova vida com um fervor que me surpreendeu. Fiz uma viagem de fim de semana para Campos do Jordão com Lia e 2 outras mulheres da nossa aula de pintura. Ficamos em uma pequena pousada, caminhamos por bosques de outono, pintamos paisagens, bebemos vinho perto da lareira. Ri mais durante aquele fim de semana do que em todo o ano anterior. Senti-me jovem de novo, ou talvez não jovem, mas viva de uma forma que havia esquecido ser possível. Também comecei a administrar minhas finanças mais ativamente. Encontrava-me com meu consultor regularmente. Aprendi sobre diversificar minha carteira, até fiz alguns investimentos inteligentes que aumentaram significativamente meu patrimônio líquido. O dinheiro que eu estava dando a Sofia e Marcos agora estava trabalhando para mim, crescendo, criando segurança para o meu futuro. Abri uma conta separada para viagens e comecei a planejar uma viagem para a Itália, algo que sempre sonhei, mas nunca me permiti. Numa noite de final de outubro, quase 6 meses após o incidente do chá, bateram à minha porta. Era Sofia, mas ela parecia diferente. Mais velha, mais centrada. Ela não estava chorando nem exigindo. Apenas perguntou se poderíamos conversar. Eu a deixei entrar e fiz chá. Chá de verdade desta vez. Não do tipo detox. Apenas um bom chá preto com mel. Ela me disse que ela e Marcos estavam separados. Que a crise financeira os forçou a confrontar muitos problemas em seu casamento. Problemas que sempre estiveram lá, mas que o dinheiro havia mascarado. Ela se mudou para seu próprio apartamento na Vila Mariana. Estava trabalhando em tempo integral pela primeira vez em anos. Ela parecia cansada, mas havia algo em seus olhos que eu não via antes. Força. Não estou te pedindo nada, disse ela. Só queria que você soubesse que você estava certa. Sobretudo. Eu estive te usando. Deixei Marcos te usar. E tenho vergonha de como te tratei. Senti meus olhos marejarem. Obrigada por dizer isso, eu disse. Conversamos por horas naquela noite. Conversamos de verdade, como não fazíamos desde que ela era adolescente. Ela me contou sobre sua terapia, sobre as coisas que estava aprendendo sobre si mesma. Falou sobre sua infância, como às vezes se ressentia de mim por trabalhar tanto, por não ser como as outras mães, e como carregou esse ressentimento para a vida adulta sem nem perceber. Ela se desculpou pelos e-mails, pelas coisas cruéis que disse, por me tomar como garantida. Eu também pedi desculpas, por não estabelecer limites antes, por tentar comprar seu amor em vez de exigir o respeito que eu merecia. Nós 2 choramos, mas foram lágrimas diferentes, lágrimas de limpeza, do tipo que lava velhas feridas e abre espaço para algo novo. Daquela noite em diante, nosso relacionamento começou a mudar. Lenta e cuidadosamente, nós o reconstruímos sobre uma base de honestidade e respeito. Sofia começou a me ligar regularmente, não para pedir dinheiro, mas apenas para conversar. Ela me convidou para seu novo apartamento, um estúdio minúsculo, mas limpo e dela. Jantamos juntas, só nós 2, e pareceu fácil e natural, como redescobrir alguém que eu havia perdido. Ela nunca mais me pediu dinheiro. Quando tinha problemas, ela mesma os resolvia, ou pedia conselhos. Não dinheiro. Eu a vi se transformar em alguém de quem eu podia me orgulhar, alguém forte e independente. E eu também cresci. Me tornei alguém que se valorizava, que conhecia seu valor,
que entendia que amor sem respeito é apenas outra palavra para exploração. A reviravolta final veio em dezembro, quase um ano depois daquela terrível manhã de domingo. Eu estava organizando arquivos antigos, meus documentos, quando encontrei uma gravação de voz no meu celular da qual havia me esquecido. Era de 2 anos atrás, uma ligação de bolso do celular de Sofia durante uma conversa entre ela e Marcos. Eu a salvei com a intenção de apagar mais tarde, mas esqueci. Quase a apaguei então, mas algo me fez ouvir. Suas vozes soaram claramente. Eles estavam falando de mim, planejando como conseguir mais dinheiro para a entrada de uma casa de praia. Marcos estava dizendo: precisamos fazê-la pensar que estamos com dificuldades. Enfatize as contas, o estresse. Ela vai ceder como sempre faz. Sofia riu e disse: ela é tão desesperada para ser necessária. É quase fácil demais. Sentei-me ali ouvindo minha filha e seu marido conspirarem contra mim, e senti algo notável. Nada. Nenhuma dor, nenhuma raiva, nenhuma surpresa. Apenas uma tristeza distante por quem eu costumava ser, a mulher que teria sido destruída por isso. Mas eu nem era mais aquela mulher. Eu já tinha feito o trabalho duro de deixar ir, de construir uma vida que não girava em torno da aprovação deles. Essa gravação era apenas a confirmação do que eu já sabia e aceitava. Apaguei-a e voltei a fazer as malas para minha viagem à Itália. Eu partiria em 2 semanas, uma viagem de 1 mês pela Toscana e Roma com Lia e 2 outras amigas. Minha mala já estava meio pronta, aberta na minha cama como uma promessa de aventuras por vir. Quando contei a Sofia sobre a viagem em nosso próximo jantar, ela ficou genuinamente feliz por mim. Isso é incrível, mãe, disse ela, com os olhos brilhando. Você merece isso. Me conte tudo sobre onde você vai. Passamos a noite olhando mapas e guias, planejando meu itinerário. Parecia tão normal, tão saudável, esta nova versão de nós. A antiga Sofia teria ficado com ciúmes ou teria sido desdenhosa. Esta Sofia era solidária e interessada. A mudança real, aprendi, acontece lenta e silenciosamente, não em grandes gestos, mas em pequenos momentos de conexão genuína. A Itália foi tudo o que eu sonhei e mais. Vaguei por ruas antigas onde os paralelepípedos foram gastos por séculos de passos, comi massa fresca que derretia na boca, bebi vinho que tinha gosto de sol e terra. Pintei aquarelas da arquitetura renascentista, tentando capturar a luz dourada que banhava tudo em um brilho quente. As cores eram diferentes aqui, mais ricas de alguma forma, mais saturadas. Os ocres e terracotas dos edifícios, o verde profundo dos ciprestes, o azul brilhante do céu mediterrâneo. Na Toscana, ficamos em uma pequena vila cercada por vinhedos. Eu acordava todas as manhãs com o som dos sinos da igreja e o canto dos pássaros. Tomava café da manhã em um terraço com vista para colinas que se estendiam até o horizonte. Aprendi a fazer massa fresca com uma nona italiana chamada Rosa, que não falava português, mas se comunicava perfeitamente com sorrisos e gestos. Ela me mostrou como enrolar a massa, como cortá-la do jeito certo, e quando finalmente acertei, ela beijou minhas 2 bochechas e me chamou de brava. Em Florença, fiquei diante do Davi de Michelangelo e chorei, maravilhada com a beleza daquilo, com a pura humanidade capturada no mármore, com o fato de que eu estava ali, que eu havia me dado este presente. A estátua se erguia acima de mim, perfeita e poderosa. E pensei em quanto tempo Michelangelo levou para criá-la, quanta paciência, visão e crença em seu próprio valor. Em Veneza, Lia e eu nos perdemos irremediavelmente nas ruas sinuosas e acabamos rindo histericamente quando saímos na mesma ponte que havíamos cruzado 1 hora antes. Andamos de gôndola ao pôr do sol, a água refletindo rosa e dourado, e pela primeira vez não me senti constrangida por ser uma turista, por ser alguém que se permitia experimentar a alegria. Em Roma, joguei uma moeda na Fontana de Trevi e fiz um desejo. Não para que Sofia mudasse, não para que nosso relacionamento se curasse, mas simplesmente pela coragem de continuar me escolhendo.
A fonte era magnífica. A água caindo em cascata sobre esculturas barrocas, turistas se aglomerando com câmeras e desejos próprios. Fechei os olhos. Senti a moeda deixar minha mão, ouvi o barulho quando ela se juntou a milhares de outras no fundo da piscina, e senti algo se assentar em meu peito. Paz, aceitação, esperança por um futuro que eu estava construindo para mim mesma. Lia e eu rimos até chorar, nos perdemos em Veneza. Dançamos em uma praça em Florença enquanto músicos de rua tocavam. Senti-me livre de uma forma que nunca havia experimentado. Não apenas livre das exigências de Sofia e Marcos, mas livre da minha própria necessidade de ser necessária. Do meu próprio medo de ficar sozinha. Numa noite, sentada em um terraço com vista para o Fórum Romano enquanto o sol se punha em raios de laranja e ouro, pensei no ano que passou. Sobre a mulher que eu fui e a mulher que me tornei. Sobre o chá que, de alguma forma, foi o catalisador para tudo. Aquelas 4 palavras que cortaram anos de negação. Só porco bebe isso. Como uma crueldade tão pequena finalmente rompeu minhas defesas e me forçou a ver a verdade. Pensei em meus ativos, meu patrimônio líquido, a fortuna que construí ao longo de anos de investimentos e economias cuidadosas. Dinheiro que quase dei a pessoas que me viam como nada mais do que uma conta bancária. Essa riqueza era minha agora, garantindo meu futuro, financiando meus sonhos, prova de que me valorizava o suficiente para proteger o que trabalhei tanto para construir. As ações, a poupança, o Bitcoin que finalmente valeu a pena, tudo isso representava não apenas segurança financeira, mas autorrespeito. Quando voltei para São Paulo em janeiro, Sofia me buscou em Guarulhos. Ela me abraçou forte e disse: "Senti sua falta, mãe." Voltamos para o meu apartamento, e ela me ajudou a carregar minhas malas escada acima. Ela ficou para o jantar, sobras de massa que trouxe na mala, e olhamos minhas fotos, eu contando histórias sobre tudo o que vi e fiz. Quando ela estava saindo, virou-se na porta e disse: "Estou muito orgulhosa de você, sabe? Por tudo o que você fez no último ano. Por me enfrentar. Eu precisava disso, mesmo que não soubesse na época." Abracei-a, esta minha filha complicada, e senti amor genuíno sem o desespero, sem a necessidade de me agarrar com muita força. Ela tinha sua própria vida agora, e eu tinha a minha. E de alguma forma isso abriu espaço para um relacionamento real crescer. Naquela noite, sentei-me perto da janela com uma taça de vinho, olhando para as ruas de São Paulo que chamei de lar por tanto tempo. Meu apartamento estava quente e aconchegante, decorado exatamente como eu gostava. Meus materiais de pintura estavam no canto, esperando pela minha próxima sessão. Minha mala, agora desfeita, guardava lembranças e recordações de uma viagem que pensei que nunca faria. Minha conta bancária estava saudável, crescendo, minha para usar como eu quisesse. Pensei naquela manhã, 1 ano atrás, quando ouvi aquelas palavras cruéis sobre o chá. Como elas despedaçaram algo em mim, mas também libertaram algo. Como o pior momento do meu relacionamento com minha filha se tornou o começo de algo melhor. Algo honesto e real. A jornada me ensinou que o amor nunca deve custar sua dignidade, que a família não dá a ninguém o direito de te explorar ou diminuir, que dizer não é egoísmo, é necessário, que você não pode controlar como os outros te tratam, mas pode controlar se aceita isso, que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixá-lo experimentar as consequências de suas próprias escolhas. Que você nunca é velha demais para recomeçar, para recuperar sua vida, para se escolher. Ergui minha taça para a janela, para as luzes da cidade, para a mulher que me tornei. Um brinde aos novos começos, sussurrei. Um brinde a saber o meu valor. Um brinde a nunca mais me contentar com migalhas. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pelas minhas janelas e uma mensagem de Lia me convidando para o café da manhã. Vesti uma das minhas roupas novas, aquelas que me faziam sentir eu mesma de novo, e saí para a manhã fria de janeiro com um sorriso no rosto. Minha vida não era perfeita,
Sofia e eu ainda tínhamos trabalho a fazer, confiança a reconstruir, limites a manter. Mas era minha. Finalmente, completamente, alegremente minha. E isso fez toda a diferença. Você já viveu, ou conhece alguém que viveu, algo parecido? Compartilhe sua história nos comentários. E se isso ressoou com você, por favor curta. E se inscreva para que esta mensagem possa chegar a alguém que precisa ouvi-la.